Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, sou professora de História e essa aula aqui, ela é referente ao itinerário formativo de democracia em debate. Então, a gente vai estar discutindo aqui sobre democracia, e nesse primeiro momento, o que a gente vai estar observando? Onde surgiu a democracia e quais são as possibilidades de democracia, como isso chega até a gente hoje em dia. Então, a democracia, ela surge, ela tem origem em Atenas, né, uma cidade grega, lá no período da antiguidade. E ela surge, né, dentro de um contexto social, político muito específico. Por isso que quando a gente for observar os detalhes, as características da democracia ateniense, a gente vai encontrar diferenças muito claras, né, do que a gente entende enquanto democracia hoje. Então, é importante dizer isso para dizer que a democracia, ela é um termo que tem historicidade. Ou seja, a democracia é um termo que os seus usos e os seus sentidos variam ao longo do tempo. No momento em que a democracia ela foi criada, ela foi originada lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, é, dentro daquele contexto específico de sociedade, foi configurado um novo sistema político, que eles deram o nome de democracia, e essa democracia tinha características muito específicas. Quais são essas características, Thalita? Só quem tinha direito, só quem podia se tornar cidadão ateniense dentro dessa democracia, dentro desse novo sistema político, eram os homens livres e que fossem filhos de pai e mãe atenienses. Isso significa que mais ou menos 10% da população, de todo mundo que morava ali em Atenas, somente 10% tinha acesso, né, tinha esse direito ao fazer político, tinha esse acesso aos direitos e deveres, né, concedidos pela democracia, concedidos quando você se torna um cidadão. E aí, então, como assim, né? Você pode estar se questionando, mas como assim, professora? Democracia, a gente, todo mundo sabe, né, que democracia significa governo do povo, o governo está na mão do povo, só que quando a democracia surge, o governo, ele, né, era um governo muito limitado, né, que estava, quem tinha acesso, né, a esse fazer político era um grupo muito limitado, então como assim democracia se, né, o povo estava excluído? Primeiro que a gente precisa entender que o conceito de democracia, ele é um contexto, ele é um conceito que, como eu disse, ele, ele nesse momento aqui, ele está inserido numa lógica muito diferente da nossa lógica. Então, eles estavam, né, os atenienses estavam saindo de um sistema político de monarquia, né, um sistema político muito diferente, né, em que as pessoas, né, a maior parte da população, ou melhor, a população não tinha muitos direitos políticos, não tinha acesso a muita coisa. E aí, então, quando ocorre essa mudança, a gente precisa sim considerar que, de fato, transformações estão sendo feitas. Então, o poder, os direitos e deveres políticos estão saindo das mãos de um grupo muito pequenininho para passar para as mãos de um grupo bem pequeno, sim, é verdade, mas ainda assim é um grupo que ele consegue abranger mais pessoas do que o sistema político anterior. Então, recapitulando, a democracia surge nesse contexto de Atenas, saindo de uma monarquia, saindo, né, de um governo de reis, e aí então se estabelece por conta de toda a, a, a cultura de Atenas, né? Atenas era uma cidade comercial, Atenas era uma cidade que estava aberta
a outros povos, a receber novas culturas, a fazer comércio com novos povos. Então, Atenas ela cresceu de uma forma muito aberta ao novo. E por conta disso, né, justamente por conta dessa cultura de abertura ao novo, é que Atenas, então, é, é, foi capaz de vivenciar uma transformação política de uma forma tão inovadora, né? Justamente porque ela, diferente das outras cidades atenienses, tinha esse perfil de ser realmente ali como se fosse um espírito livre que está diante do novo e se abre ao novo e está bem disposta a aprender com esse novo, né? Então, a democracia surge em um contexto muito propício a esse novo sistema político. Mas, né, obviamente, ainda assim era uma democracia muito limitada, né, muito restritiva. Quando é que a democracia ela vai se transformar? Ela começa a se transformar ali no finzinho do período moderno, vocês vão ver isso de forma muito mais detalhada em história. A gente está falando ali desde a Revolução Inglesa, quando muda a monarquia, passa a ser, né, ela sai de uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia parlamentarista, desde a Revolução Inglesa, então, aí depois tem a Revolução Francesa que vai de fato consolidar todo esse movimento de transformação, que vai consolidar esse movimento de dar fim ao sistema monárquico, então que a partir daí é que a democracia ela é resgatada, né? Ela é trazida à tona novamente e vai começar a ser implantada, mas obviamente com muitas diferenças, porque a sociedade nesse período aqui moderno era uma sociedade completamente diferente do que a sociedade grega antiga, né? Então, é principalmente depois da Revolução Francesa, lá no final do século XIX, que a democracia ela vai voltar à tona e vai, então, se tornar um conceito político muito mais amplo e tão amplo, tão conhecido que hoje, aqui no Brasil, século XXI, a gente vive uma democracia. E aí, então, ela surge no período antigo, durante o período medieval ela fica esquecida, durante uma parte do período moderno ela fica esquecida. No finalzinho desse período moderno, essa democracia ela vai ser resgatada, digamos assim, ela vai ser trazida à tona, e aí, então, a partir do momento em que as monarquias absolutistas começam a ser findadas, a democracia começa a ganhar cada vez mais força. E como que é a democracia contemporânea, Thalita? Bom, a democracia contemporânea, segundo estudiosos políticos, ela tem duas faces, né? A face formal e a face substancial. O que significa isso? Significa que a democracia, isso que a gente conhece como um governo que está ali, né, um governo que pertence ao povo, onde a maioria da população tem acesso, tem direitos e deveres políticos, enfim. Essa democracia, por mais que tenha sido transformada, por mais que tenha evoluído, por mais que hoje abranja um número muito maior de pessoas, essa democracia ela ainda apresenta limitações, ela ainda apresenta diferenças entre o seu aspecto legal, o seu aspecto formal, ou seja, entre aquilo que está na lei e aquilo que é a realidade. Então, por exemplo, na lei diz que todas as pessoas devem gozar de iguais direitos e de iguais possibilidades de acesso, de iguais condições de vida. Mas, se a gente for olhar a realidade, a gente vai ver, por exemplo, que existem minorias, que existem pessoas que, por mais que tenham conseguido, obviamente, uma série
direitos em relação ao passado, ainda assim estão ali à margem daquilo que deveria ser o ideal dentro desse sistema político. Então, a democracia contemporânea, ela é uma democracia que, sim, ela é diferente da democracia, né, das democracias anteriores, ela é diferente, principalmente dessa democracia originária aí, que excluía a maior parte da população, mas a gente também precisa reconhecer e dizer que, mesmo tendo sido transformada, mesmo que hoje a democracia abranja, né, um maior número de pessoas, ela ainda está longe de ser o sistema político ideal, porque ainda existe um fosso, ainda existe uma coisa que separa o ideal do que está na lei, né? Ou melhor, que separa o ideal da realidade, ou seja, que separa o que está na lei, o que está ali bonitinho, e o que é a realidade. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a Constituição brasileira de 1988, ela é um super exemplo, né? A Constituição cidadã, ela é um super exemplo para outras nações de uma Constituição que abrange ali, né, a população, piriri, pororó. Na prática, a gente sabe que é, 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 ainda tem muita coisa a ser feita, né? Ainda tem muitos pontos que precisam ser atendidos por essa democracia. Ainda há muitos grupos que precisam ser atendidos pela democracia. A gente sabe que esse discurso de igualdade, a gente está muito longe de alcançar realmente esse patamar de igualdade, né? Então, a gente precisa estar atento ao que está na lei e ao que é a realidade. E é isso que é o trabalho, né? O trabalho da sociologia, fazer essa análise e observar, observar, refletir, criticar aquilo que é o teórico, né? O formal, e em comparação com a realidade. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo, tudo certo até aqui. Se vocês tiverem ficado com dúvida, faz aí uma anotação no caderno, traz para a gente conversar na próxima aula, no próximo encontro. Belezinha? Obrigada aí para vocês que ficaram comigo até aqui e até a próxima. Um beijo.